Mas para ficar claro, essas pessoas elas têm que aguardar até a última instância dos seus processos para que então saia a decisão final. Seria uma sentença final que não caberia mais recurso. Então só aí o parlamentar seria então preso se assim for julgado. É isso? Isso. E a depender também, é uma discussão que está muito em voga agora, é a questão da pena. Dependendo do quantitativo de pena, Sim. pode nem mesmo acontecer uma prisão. Mesmo uma pessoa condenada, se a pena couber ali a substituição por alguma prestação alternativa, Sim. ou eventualmente ela puder começar a ser cumprida em regime semiaberto, então o que não aconteceria prisão. no hediondo. Não aconteceria se o crime fosse considerado hediondo. É importante observar ainda que isso é um projeto de lei que está em tramitação e como no direito penal a gente tem o princípio da irretroatividade, ele só se aplicaria para as condutas a partir da aprovação da lei, a partir da vigência então, da lei. Quer dizer, se for aprovado hoje, tudo que esses políticos corruptos fizeram de hoje para trás fica esquecido e só conta daqui para frente? Não. Tudo que eles fizeram para trás vai ser apurado e penalizado com as regras que valiam naquela época. Uhum. Não vai ser considerado crime hediondo. Então, Sim. as condenações vão ser cumpridas. Você só está traduzindo de um jeito mais bonito que eu acabei de dizer aqui, né? Porque a gente está vendo isso acontecer. Aí eu te perguntaria, por que o Donadoni já foi preso e os outros ainda não foram? Será porque ainda tem muita gente interessada na liberdade deles? Ele foi preso depois de muitos anos de processo. O que há de se espantar, na verdade, é porque ele não tinha sido preso antes, porque o processo dele não tinha transitado em julgado antes. Esse é um processo, se não me engano, que tramitou por mais de 12 anos, até que ele veio efetivamente a ser preso. Então, as situações que estão sendo enfrentadas na ação penal 470, elas aconteceram, se não me engano, em 2003. Então, um pouco menos de 10 anos, em 2007, se não me engano, desculpe. Então, pouco mais de 11 anos, de 6 anos. É importante que, assim, essas questões estão sendo enfrentadas e a penalização e a aplicação das penas está vindo. No caso do Donadoni, esse período de 12 anos, o dinheiro que ele roubou e foi acusado de ter roubado, foi julgado, condenado por ele, ficou parado ou ele continuou fazendo alguma coisa para poder tomar mais dinheiro da população? Bom, em relação... o patrimônio dele ficou preso, vamos dizer assim? Não, eu não tenho conhecimento do caso mais específico. Mas, teoricamente, pela lei... em tese, poderia haver alguma medida restritiva e, normalmente, o Ministério Público tem à sua disposição, tanto nas ações penais quanto nas ações de improbidade administrativa, nas ações civis públicas, o instrumento de bloqueio e sequestro de valores. Então, quando se detecta algum ato de corrupção, é possível se determinar por decisão judicial, esse sequestro de valores. Agora, até a gente entendendo um pouco mais a preocupação da população que foi às ruas cobrar que a corrupção seja crime hediondo, mas também teve a questão da cobrança da PEC 37, que muitas pessoas, até leigas, não sabiam direito, mas a preocupação com a fiscalização. Como que a PEC 37 ia influenciar também nesse trâmite todo, nesse cenário? Bom, a PEC 37 é mais um dos temas polêmicos que, de modo geral, todos esses temas que envolvem corrupção, atuação administrativa, são polêmicos. A minha posição pessoal era contrária à PEC 37, mas não a tese que a PEC 37 encerra. A PEC 37 ela separava de forma mais estanque a atuação de Ministério Público e de órgãos de repressão, de persecução criminal, como a polícia, de órgãos de investigação, corrigindo. E em um mundo ideal, em um sistema que funcione da forma mais adequada, essa separação deveria ser mesmo absoluta. Seria ideal, né? Seria ideal. Mas hoje nós não temos a polícia estruturada para a persecução de crimes dessa natureza de forma sistemática. E o Ministério Público é um órgão que conseguiu, a partir de 88, uma estrutura muito mais adequada. Então, por enquanto, é muito mais adequado que nós tenhamos também o Ministério Público atuando na investigação desses crimes do que apenas a Polícia Federal, como era antes. Porque a polícia, eu tenho mais duas perguntas para você. Nos ajuda a entender por que nos Estados Unidos, e o Brasil tem uma legislação um pouquinho parecida, nem tanto, mas em alguns aspectos se assemelha. Por que nos Estados Unidos, por exemplo, o crime que aconteceu, eu até citei isso aqui no programa essa semana que passou, o Ariel Castro, aquele moço que manteve 3 moças por mais de 10 anos cativas lá no subsolo da casa dele. O crime veio à tona em maio, abril para maio,
e ele já foi julgado e condenado a mais de 1 milhão de prisão. Por que lá foi muito rápido e aqui não foi? Você disse, o crime do mensalão tem 6 anos, quer dizer, o outro tinha 12, tem muito tempo que está sendo julgado. E outra coisa, se você poderia citar algum país no mundo que tenha considerado a corrupção um crime hediondo e como que a coisa funciona lá? Especificamente sobre a questão da análise de outros países da legislação criminal sobre corrupção, eu não poderia te dizer. Mas até a questão da comparação do sistema brasileiro com o sistema americano, nessa semana, no dia 2, foi publicada a lei de corrupção no ramo empresarial. Essa é uma lei que tem forte influência norte-americana, assim como a lei de cartéis do CAD, ela prevê um instrumento que é muito interessante, que é o acordo de leniência. Hoje, uma empresa que esteja inserida em um sistema fraudulento, em atos de crime contra a administração pública, ela pode procurar os poderes instituídos para ter reduzidas as penas administrativas e civis que seriam a ela aplicadas em razão dessas condutas. Então, isso decorre também de um tratado internacional já firmado pelo Brasil há muitos anos. Eu tive oportunidade ano passado de conversar sobre esse projeto de lei. Na época era um projeto de lei, assim como a transformação do crime de corrupção em crime hediondo hoje e ela só tramitou e só veio à tona, só teve aplicação, com certeza em razão dessas recentes manifestações e da participação popular na persecução desses objetivos. Então, isso é importante, que a população esteja atenta. Hoje existe a lei de acesso à informação. É claro que nós não vamos ficar o dia inteiro na frente do computador analisando números do poder público, mas se de repente você, na sua cidade, percebe uma empresa que esteja atuando e que não esteja prestando um serviço a contento, vá atrás, saiba quando ela foi contratada, para que serviço ela foi contratada, se a atuação dela realmente está deixando a desejar e principalmente se ela está recebendo para prestar um serviço que não esteja, e investigue, apresente sua denúncia ao Ministério Público. Isso é importante que as pessoas acompanhem a atuação. Não, resumindo, lá fora funciona mais porque o governo daqui consegue distrair a população mais do que os lá de fora, né? Também, nós temos menos estrutura para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje tem, principalmente na Justiça Federal, nós temos processos tramitando em tempo por muitos e muitos anos. Tempo recorde negativo, né? Negativo. A gente tem recordes negativos de tempo de tramitação de processos.